27. Copy System capítulo 261. Quando o quarto Raikage encontra pai autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. A pequena briga entre Konoha e Kuma não vale a pena assistir. Shin, ao saber que Konoha e Kuma estavam em guerra novamente, sentiu um lampejo de interesse, até que viu a escala da guerra deles, e sua excitação se transformou em decepção. Não era uma guerra. Era uma disputa de recreio. Nada como uma verdadeira guerra mundial shinobi. Cada lado havia enviado apenas algumas centenas de ninjas. Nem mesmo os Kages se deram ao trabalho de aparecer. Os comandantes eram apenas jonin de elite. Que decepcionante. Shin estava atualmente na Terra dos Redemoinhos, observando o conflito através de seu fantoche terceiro Raikage. Sem que ele soubesse, o quarto Raikage, e Killer B, o Jinchuriki do Oito Caudas, haviam deixado Kumogakure. O alvo deles, o fantoche do terceiro Raikage de Shin. Shin, controlando o boneco e viajando abertamente, inadvertidamente revelou sua existência ao ouvir sobre o reaparecimento de seu pai. Inicialmente ficou furioso, presumindo que fosse uma farsa. Mas quando lhe foi apresentada uma prova inegável, ele não pôde ignorá-la. Ele precisava ver com os próprios olhos. Irmão, a notícia é verdadeira? Perguntou Killer B, com seu comportamento turbulento de sempre substituído por uma seriedade rara. Ele não queria ser o alvo de ira de A. O havia alertado repetidamente para parar com o rap ridículo, especialmente os insultos casuais. Os raps de B frequentemente incluíam palavras como tolo e idiota, e eu não tolerava ser chamado de idiota pelo próprio irmão. Além disso, como se tratava do pai dele, B não seria leviano em relação a tal assunto. Ainda não confirmado. Espero que não seja obra do Shin Uzumaki. Um raio crepitava ao redor de A, sua raiva era palpável. Ele queria vingança pela morte do pai, mas lhe faltava força. Mesmo depois de se tornar Raikage, ele não agiu precipitadamente. Como Kage, ele tinha que ser responsável pelas pessoas de sua aldeia. Dodai, seu conselheiro, também o ajudou a manter a compostura. Desta vez, porém, A foi embora sem avisar Dodai. Se Dodai soubesse, não teria permitido. Como Kage da vila, seja para sua própria segurança ou para a segurança da vila, ele não deveria deixar a vila sem autorização. Informações sugerem que o pai foi visto pela última vez na Terra dos Arrozais. Estamos logo atrás. Envolta no modo de chakra relâmpago, desapareceu em um borrão de velocidade. Irmão, espera aí. Seu idiota. Desgraçado. Killer B gritou atrás dele. Depois de viajar por meio-dia, chegaram à Terra dos Arrozais. Exausto, desabou no chão. Finalmente o alcançou. Quase o perdi. Killer B também caiu, seu chakra e resistência esgotados. E até pegou emprestado o chakra do Oito Caudas. Ao contrário de outros Jinchuriki, B tinha uma sinergia perfeita com o Oito Caudas, que voluntariamente lhe emprestava poder. Vamos descansar esta noite e começar a busca amanhã. Quero ver quem está se passando pelo meu pai. A raiva de A não havia diminuído. Ele não acreditava que seu pai estivesse realmente vivo. Mas a raiva não o havia abalado. Ele não agiria precipitadamente. Suspeitava que aquilo pudesse ser obra de Shin Uzumaki e, em seu estado atual, confrontá-lo seria suicídio. Após descansar durante a noite, totalmente recuperado, retomou a busca com Killer B. Ele já havia enviado batedores e logo eles tinham a localização do boneco. Vamos. Com Killer B ao seu lado, dirigiu-se ao local, com a fúria fervendo. Seguindo as informações dos batedores, eles finalmente encurralaram o boneco do terceiro Raikage. Shin, observando-os através do fantoche, achou a situação estranha. Filho, me chame de pai. Shin deixou escapar através do boneco, quebrando o silêncio tenso. O rosto do quarto Raikage ficou vermelho. Era a vermelhidão da raiva. Quem exatamente é você? O quarto Raikage perguntou com raiva. Seu pirralho ingrato. Você nem reconhece seu próprio pai. Shin disse, canalizando a personalidade rude do terceiro Raikage, embora internamente ele estivesse lutando para conter o riso. Relâmpagos crepitavam ao redor de A, e seus cabelos ficaram em pé como os de um Super Saiyajin. Você vai atacar seu próprio pai?
O terceiro Hokage perguntou calmamente. Você não é meu pai. Rugiu avançando com um soco. Apesar do disfarce perfeito, até mesmo da voz, o tom estava errado. O boneco segurou o soco sem esforço. O que? Você é Shin Uzumaki? Impressionante. Você realmente descobriu. Mas seria uma vergonha como Hokage se não descobrisse. Por que você está se passando por meu pai? Os olhos já estavam vermelhos. Ele presumiu que Shin estava usando um jutsu de transformação. Você está enganado. Não estou me passando por ninguém. Este é o terceiro Hokage, seu pai. O que? O que você quer dizer? Os punhos já tremeram. Uma sensação de pavor o invadiu. Você pode ser só músculos, mas espero que seu cérebro não seja feito deles também. Não consegue descobrir? Você transformou meu pai em um fantoche. Os piores medos já foram confirmados, embora ele não estivesse disposto a acreditar. Seu pai estava morto, e agora seu corpo estava sendo profanado. Ele jurou que mataria Shin Uzumaki. Copie System capítulo 262. Pai bate no filho. O quarto Hokage cerrou os dentes, seus olhos ficando vermelhos de sangue devido à raiva excessiva. Seu desgraçado. Killer B também estava muito ressentido. O terceiro Hokage era seu pai adotivo, e ele também era muito bom para ele. Killer B não tolerava o comportamento de Uzumaki Shin. Transformar o pai de alguém em um fantoche era desprezível, mas os shinobi se importavam com moralidade. Comparado ao Edo Tensei de Tobirama Senju, que manipulava até as almas dos mortos, este era relativamente manso. Afinal, o Edo Tensei nem sequer poupava a alma, impossibilitando a paz após a morte. Uzumaki Shin, é melhor você devolver o corpo do meu pai, ou eu vou te matar. Disse o quarto Hokage, suprimindo a raiva em seu coração. Devolver? Claro. Venha buscar. Shin apareceu no topo de uma árvore próxima. Shin havia colocado uma marca do deus voador do trovão no boneco, facilitando o teletransporte. Embora pudesse ver e ouvir através do fantoche, ele preferiu observar pessoalmente. Embora ele também pudesse saber tudo o que acontecia através da perspectiva do terceiro Hokage, Shin ainda sentia que era mais confortável ver tudo pessoalmente. Ao ver Shin aparecer, o quarto Hokage não pôde deixar de dar alguns passos para trás. Você tem medo de mim e ainda assim ameaça me matar? Que engraçado. A zombaria de Shin alimentou a raiva e o constrangimento de porque ele tinha medo do assassino de seu pai. Irmão, vamos resgatar o corpo do pai, disse Killer B. Assentiu e correu em direção ao fantoche, com a intenção de cortar as cordas de chakra. Ele sabia que os marionetistas controlavam suas marionetes com fios de chakra, então cortá-los seria a forma mais eficaz de contra-atacar. No entanto, ele não encontrou fios. Enquanto ele estava momentaneamente atordoado, o boneco socou, fazendo voar como uma bala de canhão. Irmão. Killer B imediatamente pegou o quarto Hokage, mas ele também foi esmagado pelo corpo do quarto Hokage, agindo como um escudo de carne. Pu. O quarto Hokage cuspiu um bocado de sangue, seu peito cedeu e a marca de um punho pôde ser vista. Sob meu controle, o terceiro Hokage pode liberar um poder muito além de sua vida. Shin disse calmamente ao quarto Hokage. Quando uma pessoa está viva, por causa do mecanismo de proteção do corpo, ela não pode liberar seu poder em 100%, porque isso a machucaria. Mas agora, como cadáver, ele ainda precisava ter medo de se machucar. O soco do boneco pode até mesmo fazer uma besta com cauda voar. Se não fosse pelo modo de chakra de liberação de relâmpago, ele teria morrido agora. Aquele desgraçado. Killer B xingou. B, apresse-se e leve seu irmão embora. Você não é páreo para ele. A voz do Oito Caudas ecoou no coração de Killer B. O Oito Caudas conseguiu observar a situação externa através dos olhos de Killer B quando viu Shin. O Oito Caudas quase morreu de medo. Vocês são Oito Caudas. Por que estão com medo? Killer B não conseguia entender o medo do Oito Caudas. Se você tivesse sido espancado por ele, você também ficaria assustado. O Oito Caudas sentiu que seu medo era justificado. Shin conseguia controlá-lo com um olhar, o que ele poderia fazer. Boom! O terceiro Hokage liberou modo de chakra de liberação de relâmpago, e então correu em direção a Killer B em alta velocidade. Irmão, você está bem?
Killer B perguntou preocupado, vendo-a cuspindo sangue. Você não vai morrer, vai? Calha a boca. Sai da frente. A empurrou B para o lado e se esquivou. Por causa de seus reflexos rápidos, ele evitou um golpe direto, mas o chão onde o punho do boneco atingiu foi pulverizado, deixando uma cratera queimada. É melhor vocês dois levarem isso a sério, senão vão morrer, Shin os avisou através do fantoche. Irmão, vamos atacar o Uzumaki Shin. Gritou Killer B. Ele imaginou que, se eliminassem o Shin, o boneco seria inútil. Assentiu. Ignorando a dor no peito, ele avançou em direção a Shin, envolta no modo de chakra relâmpago, movendo-se como um raio. Por mais rápido que fosse, o boneco era ainda mais rápido. Ele interceptou-a, desferindo outro soco devastador. O golpe anterior, sem um modo de chakra de liberação de relâmpago, quase o matou. Este, amplificado pelo chakra do relâmpago, pode ser fatal. Menor liberação de relâmpago, cotovelo maior, gritou, preparando-se para o impacto, seu cotovelo encontrando o punho do boneco de frente. Rachadura. O rosto de se contorceu de dor quando seu cotovelo se quebrou. O boneco, imperturbável, fez-a voar. Como boneco, ele não sentiu dor. Acambaleou de volta para o lado de Killer B, com suor frio escorrendo de sua testa. Você nem sabe lidar com uma marionete e acha que consegue lutar comigo? De onde você tirou tanta coragem? Disse Shin, pulando da árvore. Socorro. Sabia que eles não poderiam vencer. Recuperar o corpo de seu pai era impossível. O quê? Deixar você para trás? De jeito nenhum. B recusou. Embora muitas vezes brincalhão, ele era extremamente leal. Não abandonaria o irmão. Ashibi-sama, preciso da sua ajuda. Embora o Oito Caudas tivesse muito medo de Uzumaki Shin, em momentos críticos, ele ainda estava disposto a emprestar poder a Killer B. O chakra do Oito Caudas apareceu em seu corpo. Suas habilidades em todos os aspectos foram significativamente aprimoradas. Velocidade e força foram significativamente aprimoradas. Este foi o aumento trazido pelo chakra do Oito Caudas. Interessante. Vou usar vocês dois para testar meu fantoche, disse Shin, ansioso para ver suas capacidades em uma luta real. Como um fantoche, o terceiro Raikage podia acessar as habilidades de Rinnegan, Tenseigan e Sharingan de Shin, mas não seus outros Kekkei Shinkai, como liberação de gelo, liberação de madeira ou liberação de magnético. Copy System Capítulo 263, um ataque furtivo indigno do palco Boron. Killer B estava deitado no chão como uma boneca de pano, e o quarto Raikage também estava deitado no chão, gravemente ferido, assim como Killer B. Parece que vocês são muito fracos. Não consigo nem usar vocês para testar a força do boneco. Shin não conseguiu evitar balançar a cabeça, decepcionado. Ele usou apenas o ninjutsu e o taijutsu padrão do terceiro Raikage e derrotou Killer B e o quarto Raikage diretamente. Não fique convencido. Ainda não terminei. Os ferimentos de Killer B cicatrizaram rapidamente, graças ao chakra do Oito Caudas. Ashibi-sama, estou entrando no modo besta com cauda. Killer B gritou mentalmente. Tudo bem. Eu vou entrar na brincadeira. Mas, sinceramente, prefiro nunca mais ver aquele homem. O Oito Caudas suspirou. Isso deu a Killer B todo o seu poder. Killer B se transformou no Oito Caudas. Quanto tempo, Oito Caudas? Senti sua falta. Shin sorriu para a fera enorme, e o Oito Caudas estremeceu por dentro. Oito Caudas ficou sem palavras. Sentiu minha falta. Não quero que sinta minha falta. A lembrança de ser controlado pelo Sharingan de Shin o encheu de pavor. Talvez, com interferência de Killer B, pudesse resistir ao genjutsu de Shin desta vez? Sentiu uma pontada de esperança. Então, lembrando-se do poder ocular avassalador de Shin, sua confiança ruiu. Ashibi-sama, não perca a coragem. Ataque! Gritou Killer B com entusiasmo. Vamos lá, terceiro Raikage. Vamos ver se você consegue mesmo lutar com uma besta com cauda. Shin controlava o boneco, avançando imprudentemente. Não se importava se o boneco estava danificado, era dispensável. O boneco, envolto no modo de chakra de liberação de relâmpago, liberou seu ataque mais forte, o Eustabonifinger no Kit. O Oito Caudas não teve tempo de formar uma bola da besta com cauda, o boneco era muito rápido. Além disso,
Uma bomba da besta com cauda não seria eficaz a menos que atingisse diretamente. E a menos que Shin deliberadamente fizesse do boneco um alvo, isso não aconteceria. O golpe de um dedo do fantoche fez o Oito Caudas, apesar de seu tamanho enorme, voar centenas de metros, deixando um sulco profundo na terra. Impressionante. Os rumores eram verdadeiros. Shin não pôde deixar de aplaudir, genuinamente impressionado. Com exceção de Azirama Senju, o terceiro Raikage foi um dos Kage mais fortes da história. Shin Uzumaki, morra, liberação de relâmpago, laço. Envolto no modo de chakra de liberação de relâmpago, avançou em direção a Shin, desferindo um golpe poderoso em seu pescoço. Essa técnica, quando usada em conjunto com outro shinobi, era chamada de liberação de relâmpago, laço duplo. Uma técnica secreta de Kuma onde dois usuários atacavam simultaneamente um único alvo de lados opostos, cortando sua cabeça. Exigia uma coordenação perfeita, apenas Killer Bee conseguiu executá-la. Agora, estava usando a técnica sozinho, um ataque surpresa contra Shin. Ele se escondeu deliberadamente, esperando o momento perfeito para atacar. Quase conseguia sentir o gosto da vitória, imaginando a cabeça de Shin sendo arrancada de seu corpo. Então, seu ataque passou inofensivamente por Shin. Ele se virou bruscamente, olhando para Shin com descrença. Por quê? Por que não funcionou? Um ataque surpresa? Sério? Você achou que conseguiria me matar com isso? Shin olhou para ele como se ele fosse um idiota. Mesmo que eu atacasse pela eternidade, ele não seria capaz de machucar Shin. Frustrado, atacou novamente. Mas seus ataques continuaram a passar por Shin, incapaz de conectar. Genjutsu? Você está usando uma ilusão em mim? O quarto Hakashi suspeitou ter sido pego em um genjutsu, apesar de suas precauções. Shin não se deu ao trabalho de explicar. O Kamui de Obito foi bastante eficaz. O quarto Hakashi já estava duvidando de sua própria sanidade. Shin chutou o quarto Hakashi no rosto, fazendo voar como um brinquedo. Dada a durabilidade do quarto Raikage, ele provavelmente não morreria. O corpo do quarto Raikage deslizou pelo chão por centenas de metros antes de colidir com a face de um penhasco. O impacto deixou preso na rocha e as pedras ao redor ficaram cheias de rachaduras. Foi um chute casual. Se você morreu por causa disso, você está fraco demais para viver, disse Shin, indiferente. Aquele chute casual tinha a força de um caminhão em alta velocidade. Talvez até maior. Shin sentiu que ainda estava vivo, embora por pouco, como a chama bruxuleante de uma vela prestes a se extinguir. Muito fraco. Preciso de um desafio de verdade. Shin olhou para o céu, ansiando por um oponente à altura. Felizmente, a personalidade de Shin não era a de um maníaco por batalhas. Caso contrário, ele provavelmente estaria morrendo de tédio. Ele olhou para o Oito Caudas, que estava sendo espancado pela marionete do terceiro Raikage. Sob o controle de Shin, a marionete estava muito mais forte do que quando viva. O terceiro Raikage original só conseguia lutar contra o Oito Caudas até ele parar, mesmo que às vezes conseguisse uma pequena vantagem. O que está acontecendo? Essa coisa está drogada? Questionou-se o Oito Caudas, lutando contra o ataque implacável do boneco. Ele sabia que marionetes, mesmo aquelas controladas por poderosos shinobi, raramente superavam a força do original. No entanto, o boneco do terceiro Raikage era diferente. Era como um boneco dos 6 caminhos da dor. Os 6 caminhos da dor de Nagato não eram inerentemente fortes. Yaiko, o caminho Deva, havia sido apenas um jonin de elite em vida, mas, como um fantoche, podia acessar poderes até mesmo além do nível de um Kage. Claro, isso se deveu principalmente ao Rinnegan. A marionete do terceiro Raikage era semelhante. Seu chakra vinha de Shin. E como o chakra de Shin era tão potente, a marionete era muito mais forte que a original. Seu modo de chakra de liberação de relâmpagos, alimentado pelo chakra de Shin, era muito mais poderoso que o original. Copie System Capítulo 264. Nenhum direito de escolha. Shin observou enquanto o fantoche do terceiro Raikage esmurrava o Oito Caudas. O impacto visual foi impressionante, mas o Oito Caudas não ficou realmente ferido. Jutsu de selamento, correntes de selamento adamantinas. Inúmeras correntes de chakra irromperam das costas do boneco,
prendendo o oito caudas e envolvendo-o como uma múmia. O jutsu de selamento é a melhor maneira de lidar com bestas com cauda, disse Shin com um leve sorriso. Oito caudas tinham a habilidade de escapar cortando sua cauda, mas depois de ser enrolado como uma múmia, oito caudas não tinha como usar essa habilidade. Raikage-sama, Killer B-sama, estamos aqui para salvá-los. De repente, um grupo de Kumo Shinobi, liderado por Dodai, avançou contra eles. Dodai, um conselheiro de confiança do terceiro Raikage, era um veterano de Kumogakure. Mais moscas zumbindo por aí. Shin virou a cabeça e olhou para eles. Havia bastante gente ali. Onde está o Raikage-sama? Dodai olhou ao redor e finalmente viu o quarto Raikage, e então imediatamente correu em direção a ele. Raikage-sama. Você está bem? Estava inconsciente e não conseguia responder. Médicos. Cuidem do Raikage, gritou Dodai, aliviado por ter trazido Shinobi médicos. Embora não fosse médico, ele podia ver que estava à beira da morte. Os ferimentos do Raikage-sama são muito graves. Ele precisa ser levado de volta para a vila o mais rápido possível para salvar sua vida, disse o médico, sério, após examinar. Os ferimentos eram muito graves. O equipamento médico ali não era suficiente, e eles só conseguiram usar ninjutsu médico para aliviar a situação. Levem-no de volta para Kumogakure. Se algo acontecer com ele, vocês pagarão com suas vidas, ordenou Dodai sem hesitar. Tentando salvar alguém sob minha supervisão? Você me perguntou. A voz de Shin era calma, mas seu olhar fez Dodai tremer. Originalmente, Dodai tinha uma sombra psicológica sobre Uzumaki Shin, mas agora que ele encontrou o olhar de Shin, seu coração de repente deu um pulo, e então ele imediatamente abaixou a cabeça. Dodai-sama, esse não é o terceiro Raikage? Um dos shinobi de Kuma exclamou de repente, apontando. É. Dodai, familiarizado com o terceiro Raikage, reconheceu instantaneamente. Houve rumores sobre o reaparecimento do terceiro Raikage. Foi justamente por causa dessa notícia que Dodai correu atrás dele, preocupado, ao saber que o quarto Raikage havia deixado Kumogakure. Não, ele está sendo controlado. Dodai disse seriamente, seu olhar raivoso fixo em Uzumaki Shin. Não controlado. Ele está morto. Eu o transformei em um fantoche, disse Shin calmamente a Dodai. A revelação casual de Shin enfureceu ainda mais os shinobi de Kumo. Ele não apenas matou o Raikage deles, mas também profanou seu corpo. Em breve todos vocês também morrerão. Shin não planejava deixá-los escapar. Eles salvaram o quarto Raikage, mas tudo bem. Shin estava com preguiça de perseguir. Mas como preço, esses caras morreriam no lugar do quarto Raikage. Todos, tenham cuidado. Dodai gritou alto. Dodai conhecia a força de Uzumaki Shin, mas mesmo que não quisesse ser inimigo naquele momento, ele não tinha escolha a não ser lutar. Eles tinham que resgatar Killer B. O oito caudas era importante demais para Kumogakure. Liberação de fogo, grande aniquilação de fogo. Uma enorme muralha de chamas, com centenas de metros de largura, rugiu em sua direção, queimando a terra e incendiando as árvores ao redor. A versão do jutsu de Shin era ainda mais forte que a de Madara Uchiha. Isso é mesmo ninjutsu? Dodai sentiu uma onda de desespero. Esse nível de ninjutsu era realmente algo que eles não conseguiam resistir. O problema era que não havia muitas pessoas que conhecessem ninjutsu de liberação de água. Todos, dispersem-se, gritou Dodai em voz alta. Quanto a se conseguiriam se esquivar do ataque, Dodai não sabia. Dependia do destino. Traço. Minutos depois, as chamas diminuíram, deixando apenas um punhado de shinobi de Kumo vivos, com seus corpos cobertos de queimaduras. Não somos páreo para ele. Kohan. Suspirou Dodai. Resgatar Killer B era impossível agora. Não que ele não quisesse, simplesmente não podia. Liberação de madeira, emergência da floresta profunda. Inúmeras árvores surgiram da terra, transformando a área ao redor em uma densa floresta em segundos. Nem mesmo a terra arrasada conseguiu impedir seu crescimento. Os restantes Kumo Shinobi, incluindo Dodai, foram enredados, esmagados e absorvidos pelas árvores. Shin então voltou sua atenção para o oito caudas amarrado. É azar se eu me provocar. Correntes de chakra saíram da mão de Shin, extraindo à força o oito caudas de Killer B.
Shin olhou para Killer B, que havia desmaiado. Normalmente, extrair uma besta com cauda significava a morte do Jinchuriki, mas quando o 8 caudas foi libertado, uma única cauda ficou conectada ao assassino B, mantendo-o quase morto. 8 caudas, você é muito apegado a ele, não é? Shin Uzumaki, por favor, poupe-o, implorou o 8 caudas. Sabia que não podia exigir nada de Shin, apenas a força lhe garantia esse direito. Se fosse forte o suficiente, não estaria preso daquela forma. Shin olhou para Killer B. Para Shin, era irrelevante se ele viveria ou morreria. Não me importo de poupá-lo. Mas espero sua cooperação de agora em diante. Claro, você não tem escolha. Shin olhou para o 8 caudas, seu Rini Tenseigan brilhando. Copy System capítulo 265. Você ainda quer sair roubando corações? Dizendo que deixaria Killer B ir, Shin naturalmente não voltou atrás em sua palavra. Daí em diante, ele nem olhou mais para Killer B. Este guaxinim gigante não é muito útil. Shin pensou no que fazer com o 8 caudas. Honestamente, não foi de muita utilidade para ele. A 9 caudas era muito mais interessante, embora apenas em seu poder máximo, não nas metades yin e yang. Mesmo assim, a 9 caudas seria apenas um animal de estimação. Numa luta real, não seria de grande ajuda. Afinal, os oponentes de Shin eram do nível dos 6 caminhos. O que a 9 caudas poderia fazer contra eles? Vou simplesmente selá-lo. Shin olhou para o 8 caudas e depois para a marionete do terceiro Raikage. Ele selou o 8 caudas dentro da marionete. Ele não tinha certeza se uma besta com cauda poderia ser selada dentro de um cadáver, mas queria tentar. Seria um experimento interessante. Ele não se importava se o 8 caudas se opusesse, a opinião dele era irrelevante. Menor selo dos 4 símbolos. Maior. Selar uma besta com cauda foi brincadeira de criança para Shin. Um único selo dos 4 símbolos foi suficiente para conter o 8 caudas dentro da marionete do terceiro Raikage. Realmente funcionou. Shin observou o boneco. Parecia perfeitamente estável. Mesmo como um cadáver, o corpo do terceiro Raikage, com sua incrível durabilidade, conseguia suportar o chakra do 8 caudas. Shin controlou o boneco, enviando-o para longe antes de usar Yomotsu Irazaka, para retornar à terra dos redemoinhos. Apenas Killer B permaneceu, não mais um Jinchuriki, mas um pseudo-Jinchuriki com uma única cauda restante. Se o chakra dessa cauda se esgotasse, Killer B provavelmente morreria. Traço. Você saiu de repente. Foi algo importante? Perguntou Mikoto quando Shin retornou. Ele desapareceu no meio da conversa sem dizer uma palavra. Na verdade não, Shin respondeu com um encolher de ombros. Ele não considerou os eventos na Terra dos Arrozais importantes. Claro que, para o mundo shinobi, e especialmente para Komogakure, foi um grande evento. Eles perderam sua besta com cauda, seu Hakage ficou gravemente ferido e à beira da morte. Dodai, um shinobi de nível quase Kage, foi morto, junto com vários outros Jonin e Jonin de elite. As perdas foram devastadoras. O time de Dodai era de elite, mas Shin os eliminou. Mesmo que o quarto Hakage fosse curado, ele ficaria devastado. No futuro, quando você tiver algo para fazer, lembre-se de nos contar, disse Kuzina, um pouco irritada. Ah, tá. Não é como se eu fosse sair para atrair vocês. Shin murmurou baixinho. Kuzina ouviu e explodiu. O quê? Você está pensando em trapacear? Ela bateu o punho na mesa, olhando feio para ele. Ponto. Não. Quando foi que eu disse isso? Shin suspirou. As mulheres às vezes são realmente irracionais. Kuzina, você está insultando meu caráter. Isso é um ultraje. A explosão de indignação de Shin foi recebida com silêncio, seguida por olhares de total descrença de Kuzina, Mikoto, Tsunade e Meiterumi. Apenas Conan se conteve em julgá-lo. Shin suspirou. Apenas Conan estava do seu lado. Vou treinar, anunciou ele, pegando sua xícara de chá e saindo. Não podia ficar, eles estavam se unindo contra ele. Ei! Essa é a minha xícara. Meiterumi gritou, mas Shin já tinha ido embora. Mei, isso é praticamente um beijo indireto, provocou Tsunade. Somos bem próximos. Eu não me importaria se fosse com a Mei, disse Mikoto com um sorriso, olhando para Meiterumi. Mikoto Nei,
Não entendi o que você quer dizer, disse Meiterumi, olhando para baixo, com o rosto ligeiramente vermelho. Sim, você faz. Mikoto era perspicaz. Ela observou Meiterumi por tempo suficiente para entender seus sentimentos. Tsunade também notou. Meiterumi optou por não responder, tocando as bochechas, que estavam quentes. Traço. Enquanto isso, Shin se teletransportou para uma ilha deserta na Terra da Água, uma das muitas ilhas desabitadas ao redor do continente. Shin estava aqui para praticar uma nova técnica. Flutuando no ar, olhando para a pequena ilha abaixo, o chakra de Shin aumentou descontroladamente, e então ele balançou o punho em direção à pequena ilha. Menor ataque de vácuo dos 80 deuses. Maior. Uma saravada de punhos imbuídos de chakra atingiu a ilha, pulverizando em pó. A força do ataque continuou para baixo, atingindo o fundo do mar e criando uma onda gigante que abalou toda a área ao redor. A ilha, escolhida como campo de testes de Shin, teve um fim infeliz. E não apenas a ilha, a onda de choque atingiu o continente da Terra da Água, causando tremores e enviando a onda gigante em direção à costa. Como esperado do Taijutsu esotérico supremo, este ataque é realmente exagerado. Shin observou o tsunami se aproximando e então lançou um orbe da busca da verdade. A pequena esfera negra se expandiu em uma barreira enorme, absorvendo a onda e neutralizando-a completamente. Ele não permitiria que o seu treinamento prejudicasse pessoas inocentes. Se o tsunami atingisse o continente, poderia matar milhares de pessoas. Copie System capítulo 266. Os rebeldes do clã Kage e ataque de vácuo dos 80 deuses. É o Taijutsu esotérico supremo dominado por Kage e Otsutsuki, que é um pouco semelhante à palma de vácuo dos 8 trigramas do clã Hyuga. A palma de vácuo dos 8 trigramas é um dos poucos métodos de ataque de longo alcance do punho gentil. Ela libera ondas de choque de chakra de altíssima intensidade na forma de uma palma, que é a palma de vácuo dos 8 trigramas. E o ataque de vácuo dos 80 deuses também é semelhante, exceto que ele lança punhos de chakra condensados de chakra de alta intensidade. Embora os dois sejam semelhantes, não podem ser mencionados na mesma frase. A palma de vácuo dos 8 trigramas é completamente incomparável ao ataque de vácuo dos 80 deuses. Oficialmente, o antigo Desvácuo 1 ataque é o punho que sacode o céu com poder senjutsu, integrando ataque e defesa, e sem mostrar misericórdia. Cada soco é um golpe fatal, não deixando espaço nem para um rato escapar. A defesa de um Susanoo de corpo completo é tão frágil quanto o papel sob o ataque do ataque vácuo dos 80 deuses. Quando Shin usou agora mesmo, ele destruiu uma ilha, e até mesmo o fundo do mar foi revelado sob o ataque desse punho impiedoso. Este taijutsu também pertence ao poder do Kekimora. Na obra original, apenas Kage e Otsutsuki usava este movimento. Agora Shin finalmente o pesquisou por conta própria. Quanto a ser diferente do ataque de vácuo dos 80 deuses de Kage e Otsutsuki, Shin não tem certeza. Afinal, Shin nunca viu Kage e Otsutsuki usá-lo pessoalmente. Mesmo que haja uma diferença, Shin não acha que o ataque vácuo dos 80 deuses que ele pesquisou será pior que o de Kage. Talvez o dele seja ainda mais forte. Esse poder é muito forte, mas o consumo de chakra também não é pequeno, observou Shin, sentindo suas reservas esgotadas. Ele poderia arcar com o custo, mas se Kozina e os outros o usassem, estima-se que consumiriam quase todo o seu chakra com um único uso. Seu objetivo era testar o ataque de vácuo dos 80 deuses, e os resultados foram satisfatórios. Era agora uma de suas técnicas mais fortes. Já que estou na Terra da Água, posso muito bem dar uma olhada ao redor. Shin olhou para a ilha principal, que era visível de sua localização atual. Embora ainda estivesse tecnicamente dentro do território da Terra da Água, apenas a ilha principal era habitada. As ilhas vizinhas estavam quase todas desertas. Ele chegou à ilha principal e encontrou as pessoas em pânico, aterrorizadas pelos tremores e tsunamis que ele inadvertidamente causou. Embora ele tenha destruído apenas uma pequena ilha desabitada, a onda de choque atingiu o continente. Minha culpa, disse Shin, embora não estivesse realmente se desculpando. Se alguém morresse, ele não perderia o sono por isso. Não simpatizava com os fracos, mas também não os intimidaria ativamente. Eu me pergunto o que está acontecendo em Kirigakure. Shin se virou para Kirigakure.
Se a linha do tempo estivesse correta, a Era da Névoa Sangrenta deveria estar a todo vapor. A Terra da Água era a menor das 5 grandes nações, mas Kirigakure produziu muitos shinobi poderosos. Havia vários clãs com Kekkei-Jinkai, como os clãs Kage e Ozuki. E havia os 7 espadachins ninja da névoa. Embora suas armas fossem pouco ortodoxas, sua força era inegável e suas espadas possuíam propriedades únicas. No entanto, graças às manipulações de Obito, Kirigakure estava em declínio. E agora, com a partida de Meiterumi, Shin se perguntava se Kirigakure conseguiria manter seu status de vilarejo principal. Shin logo chegou em Kirigakure. Sua expressão tornou-se sombria. Embora soubesse que a vila estava um caos, era pior do que ele imaginava. O cheiro forte de sangue pairava no ar. Kirigakure é realmente infeliz. Entre as 5 grandes vilas, Kirigakure era sem dúvida a mais miserável. Controlado por Madara e então alvo da vingança de Obito pela morte de Noarahin, sua força foi dizimada. Durante a Terceira Guerra Mundial Ninja, Noarahin foi capturada pela Anbu de Kirigakure, e então o Três Caudas foi implantado no corpo de Noarahin para destruir Konoha. Para não machucar seus companheiros, Noarahin morreu voluntariamente sob o Chidori de Kakashi. Mas tudo isso foi planejado por Madara Uchiha, e Kirigakure era apenas uma peça de xadrez de Madara Uchiha. Isso explica o sangue. Shin sabia o motivo. O clã Kaguya iniciou uma rebelião e depois uma guerra com Kirigakure. O grupo de lunáticos do clã Kaguya matava qualquer um que visse, fossem eles shinobi ou aldeões de Kirigakure, não importava. Matar. Um membro do clã Kaguya, empunhando uma clava de osso, avançou em direção a Shin. Olhando para o cara com os olhos vermelhos, como se ele tivesse perdido a cabeça, Shin casualmente beliscou o cara até a morte. Shin já rotulou o clã Kaguya como brutos e irracionais. Eles estavam mesmo lutando contra Kirigakure. Embora enfraquecida por Obito, Kirigakure ainda era uma vila principal. Copie System Capítulo 267. Frustração de Obito. A rebelião do clã Kaguya durou apenas um dia antes de ser esmagada. Um clã não conseguia resistir a uma aldeia. Apenas um Kaguya permaneceu, não Kimimaro, que provavelmente havia deixado Kirigakure com Orochimaru. Kimimaro, tendo sido tratado como uma ferramenta por seu clã, provavelmente nem se considerava um Kaguya. O sobrevivente foi Kaguya Sora, o chefe do clã, que atualmente luta contra o quinto Mizukage, Yagura. Shin assistiu à luta com interesse. Yagura não era fraco. Assim como Killer B, ele podia controlar totalmente o poder de sua besta com cauda. Shin não sabia a idade de Yagura, mas era baixo, quase da mesma altura de Unoki, o terceiro Tsuchikage. Ele empunhava uma clava adornada com flores verdes, lutando ferozmente contra a Sora. Dança do Salgueiro. Sora atacou Yagura com a técnica característica de seu clã. Isso é, Shikotsumiaku. Shin ficou surpreso. Ele achava que Kimimaro era o único com Shikotsumiaku naquela época. Por isso, Kimimaro havia sido preso e tratado como um instrumento. Minhas ações realmente mudaram o mundo tanto assim? Shin não conseguiu evitar murmurar para si mesmo. Talvez. Este mundo de Naruto já era diferente do original. Obito Uchiha também está aqui. Shin notou Obito escondido nas sombras. Embora a ocultação de Obito fosse boa, ele não conseguia escapar dos olhos de Shin. Não era surpresa que Obito estivesse ali. Ele podia estar em Kirigakure o tempo todo. E tinha que estar ali agora. Se não estivesse, Yagura poderia se libertar de seu controle durante a batalha. Eu me pergunto se Obito vai enlouquecer se eu libertar Yagura do seu controle. Shin riu. Shin era bastante teimoso, fazendo tudo o que lhe vinha à cabeça. Seus olhos instantaneamente se transformaram em Sharingan de 3 Tomoe, e então os 3 Tomoes giraram lentamente uma vez. Yagura, que estava lutando contra Kaguya Sora, tremeu e seus olhos mostraram confusão. Agora é a minha chance. Morra. Sora sorriu e esfaqueou o coração de Yagura com uma lâmina de osso. Bom. Embora Sora tivesse aproveitado a oportunidade, seu ataque foi bloqueado pelo manto de chakra do Três Caudas. O Três Caudas estava protegendo Yagura. Se Yagura morresse, ele também morreria. Maldito Três Caudas. Sora ficou furioso. Ele quase matou Yagura. O manto de chakra do Três Caudas era incrivelmente forte. A defesa do Três Caudas deveria ser a mais forte entre as bestas com cauda.
O que está acontecendo? Por que Yagura se libertou do meu controle? Obito, que observava no escuro, ficou chocado. Depois que Yagura foi controlado, suas ações passaram a ser basicamente controladas por Obito. Agora que ele havia perdido o controle, Obito naturalmente percebeu imediatamente. Ele tentou retomar o controle, mas falhou. Não foi por causa de Shin. Yagura e o Três Caudas já estavam em guarda. Uma vez que um Jinchuriki e sua besta com cauda tomavam conhecimento do controle do Sharingan, era difícil controlá-los novamente. A conexão deles interferia no Genjutsu. Uchiha Madara. Yagura rugiu, com a voz cheia de raiva. Ele conteve a raiva e se concentrou em Sora. Kaguya Sora, contanto que você se renda, eu posso deixar o passado para trás. Yagura disse a Kaguya Sora. Yagura sabia o estado em que Kirigakuri se encontrava. Sora era um shinobi de nível Kage, e Yagura não queria mais perdas. Mas suas palavras só enfureceram Sora. Seu clã inteiro estava morto, como ele poderia se render? Morra, Yagura. Sora lançou seu ataque mais poderoso, a dança da muda de Samambaia. Incontáveis espinhos de osso irromperam do chão, empalando os shinobi de Kiri ao redor. A expressão de Yagura se contraiu. Não havia espaço para negociação. Ele atacou Sora com toda a sua força, seu manto de chakra de três caudas girando a seu redor. Livre do controle de Obito, seu poder era ainda maior. Ele subjugou Sora, cujos ataques não conseguiam penetrar o manto de chakra. Yagura não é fraco. Shin observou a força de Yagura. Ele não era o mais fraco dos Kage. Se Shin tivesse que escolher o mais fraco, seria Rasa, o quarto Kazekage. Deixando de lado o primeiro e o segundo Kazekage, todos os outros tiveram momentos embaraçosos. O terceiro Kazekage foi morto e transformado em uma marionete por Sasori. Rasa foi assassinado por Orochimaru. Igara, o futuro quinto Kazekage, quase foi morto por Kimimaro antes de ser capturado por Sasori e Deidara, que extraíram o Shukaku. Se Shiryu não tivesse se sacrificado para reanimá-lo, ele estaria morto. A batalha entre Yagura e Sora durou um dia inteiro, terminando com a derrota e fuga de Sora. Yagura não o perseguiu. Até um bruto sabe quando correr. Shin olhou para Yagura, depois para Obito, que estava escondido nas sombras, e silenciosamente seguiu Sora. Ele não estava atrás de Shikotsumiaku. Ele queria os ossos de cinzas matadores, uma habilidade muito mais poderosa. De acordo com especulações, Shikotsumiaku deveria ser uma degradação dos ossos de cinzas matadores, semelhante ao relacionamento entre Sharingan e Rinnegan, mas Shin não estava confiante de que conseguiria elevar Shikotsumiaku ao nível de ossos de cinzas matadores. Ele seguiu Kaguya Sora, querendo capturá-lo e estudá-lo. Talvez pudesse pesquisar os ossos de cinzas matadores com base em Shikotsumiaku. Ele poderia tentar, e não importaria se falhasse. Copie System capítulo 268, pedindo ajuda a Orochimaru. Quem é você? Kaguya Sora segurava uma lâmina de osso na mão, e seus olhos liberavam uma feroz intenção assassina. Você nem me reconhece? Acho que não sou tão famoso quanto pensava. Shin balançou a cabeça, decepcionado. Como esperado, ele não havia chegado ao ponto em que todo mundo shinobi o reconhecesse. Era semelhante a Madara Uchiha, embora seu nome fosse lendário, poucos o reconheceriam pessoalmente. Morrer. Kaguya Sora obviamente não queria falar bobagens com Shin. Segurando a lâmina de osso, ele atacou Shin, presumindo que ele fosse um shinobi de Kiri enviado para matá-lo. Gosto da sua determinação. Shin também não queria falar bobagens. Ele queria atingir seu objetivo e retornar à terra dos redemoinhos. Estava ficando tarde. Ele não queria que Kuzina e os outros ficassem bravos. Ele sacou sua lâmina Kusanagi, bloqueando a lâmina de osso de Sora. O impacto deixou uma pequena lasca na arma de Sora, e os olhos de Shin se arregalaram ligeiramente, surpresos. Era surpreendentemente durável. Impressionante. Esse osso é mais resistente do que eu pensava, disse Shin com uma risada leve. Kaguya Sora não prestou atenção ao que Shin disse. Os membros do clã Kaguya ficaram muito sanguinários e loucos depois de entrarem em estado de batalha. Kaguya Sora estava naquele estado agora, concentrado unicamente em matar Shin. Pontas ósseas irromperam de seu corpo, disparando em direção a Shin. Em combate corpo a corpo, poucos clãs conseguiam se igualar ao clã Kaguya. Muito lento.
A lâmina Kusanagi de Shin brilhou, e então Kaguya Sora congelou, uma linha de sangue aparecendo em seu pescoço. Antes mesmo que Sora percebesse o que tinha acontecido, sua garganta foi cortada. Ele desabou, morto. Shin embainhou sua espada, armazenando tanto a lâmina quanto o cadáver de Sora na dimensão Kamui. Kamui era conveniente para armazenamento. Isso era equivalente a carregar um inventário portátil. Hora de ir embora. Ele usou Yamotsu Irazaka para retornar à terra dos redemoinhos, chegando no momento em que Mikoto terminava de preparar o jantar. Após o jantar, Shin recuperou o corpo de Kaguya Sora de Kamui. Seu objetivo era estudar Shikotsumiaku. Quanto ao motivo de ele ter matado Kaguya Sora em vez de mantê-lo vivo para pesquisa, Shin não era um pervertido como Orochimaru. Ele queria os ossos de cinzas matadores, a técnica característica de Kaguya Otsutsuki, uma habilidade da Kikimora em que projéteis afiados de ossos saíam da mão do usuário, fazendo com que tudo que tocasse se desintegrasse em nível molecular. Era uma técnica poderosa. Até mesmo o Bito dos Seis Caminhos foi desintegrado por ela. Um jutsu mortal de um golpe, sem dúvida ainda mais potente que os orbes da busca da verdade. Se tivesse precisão perfeita, seria imparável, perdendo apenas para Temomei e Takamagara, de Shin. Shin definitivamente queria essa habilidade, mas suspeitava que teria que esperar até que Kaguya fosse revivida e copiá-la dela. Shin, de quem é esse corpo? Kuzina perguntou a Shin. Como Shin jogou o cadáver de Kaguya Sora no quintal, Kuzina e os outros naturalmente o viram. Se eu tivesse que adivinhar, diria que é Kaguya. Tsunade olhou para Kaguya Sora e disse. As características do clã Kaguya eram óbvias demais. Os 2 pontos vermelhos na testa e o penteado eram particularmente fáceis de identificar. Isso mesmo. É Kaguya Sora, a chefe do clã Kaguya. Meiterumi encarou Shin. Então, durante sua ausência, Shin correu para Kirigakura e matou o chefe do clã Kaguya. Você o conhece? Shin olhou para Terumi Mei com alguma surpresa. Claro. Ele é o chefe do clã Kaguya. Só estou surpreso que você o tenha matado. Meiterumi sabia que o chefe do clã Kaguya era muito forte. Foi justamente por causa desse poderoso chefe de clã que o clã Kaguya era relativamente arrogante em Kirigakure. No entanto, o clã Kaguya não era muito querido. Sua arrogância e sede de sangue os tornavam impopulares. O clã Kaguya foi exterminado, disse Shin. Você fez isso? Kuzina piscou para Shin. Não. Eles não eram meus inimigos. Por que eu me daria ao trabalho? Eles se rebelaram contra Kirigakure e acabaram mortos. Na verdade, mesmo que o clã Kaguya não tenha se rebelado, eles estavam destinados à destruição. Ou melhor, o clã Kaguya foi forçado a se rebelar por Kirigakure. Então você matou Sora porque ele te ofendeu? Mikoto não pôde deixar de perguntar. Não. Eu queria pesquisar seu Shikotsumiaku. Shin deu de ombros e disse, e então Shin começou a pesquisar. Shin e o que houve? Perguntou Konan, vendo franzir a testa. Ela queria ajudar. É um pouco complicado. Não sou bom nesse tipo de pesquisa. Shin nem sabia por onde começar. Então Shin olhou para Tsunade. Como shinobi médico mais forte, ele se perguntou se Tsunade poderia ajudar. Quer minha ajuda? Tsunade perguntou, interpretando corretamente seu olhar. No entanto, Tsunade balançou a cabeça para Shin. Ela também não podia deixar de pesquisar sobre Shikotsumiaku. Não posso ajudar com isso. Sou médico, não geneticista. Mas posso recomendar alguém. Quem? Shin perguntou. Orochimaru. Shin deu um tapa na testa. Claro. Orochimaru, o maior cientista do mundo shinobi, era a pessoa perfeita para isso. Ele ficaria encantado em estudar Shikotsumiaku. Copie System capítulo 269, a missão da Katsuki. Shin guardou o corpo de Kaguya Sora na dimensão Kamui. Como não podia pesquisá-lo sozinho, só lhe restava esperar até amanhã para encontrar Orochimaru. Já era noite e Shin não estava tão proativo assim. Shin acreditava que, mesmo que pesquisasse e obtivesse resultados, talvez não houvesse ganho algum. A atitude de Shin era de que seria melhor se ele conseguisse pesquisar com sucesso os ossos de cinzas matadores, mas não importaria se não conseguisse. Shin sempre poderia usar uma carta de replicação para copiá-la de Kagen Otsutsuki.
Ele provavelmente precisaria de uma carta de replicação divina para isso. Além disso, uma única carta de replicação divina pode ser suficiente para copiar todas as habilidades de Kaguya. Shin também queria obter seu Ame no Minaka, o ninjutsu espaço-temporal supremo. Como progenitora do chakra, o poder de Kaguya era incrivelmente tentador. Na manhã seguinte, Shin foi para a base da Akatsuki. Como Orochimaru havia se juntado ao Akatsuki, foi muito mais fácil encontrá-lo. Ele foi direto ao laboratório de Orochimaru. Orochimaru estava vivendo confortavelmente na Akatsuki. Em primeiro lugar, ele não precisava se preocupar com os assassinos de Konoha. Não que tivesse medo deles, mas era um incômodo. Aqui, ele poderia se concentrar em sua pesquisa, adquirindo cobaias da Terra da Chuva sempre que precisasse. Embora Pain desaprovasse seus métodos, ele não interferiu. Nagato não era mais o mesmo Nagato de antes, vidas humanas não eram mais uma preocupação. Shin, você veio aqui especificamente para me ver? Orochimaru perguntou, momentaneamente surpreso. De fato. Preciso de um favor. Shin não disse bobagens e foi direto ao ponto, jogando o corpo de Kaguya Sora para fora do espaço Kamui. Uma Kaguya. Orochimaru reconheceu o cadáver instantaneamente. Ele esteve recentemente em Kirigakuri e recrutou Kimimaro, então estava familiarizado com as características distintivas do clã Kaguya. Ele não havia levado Kimimaro para a base da Akatsuki, em vez disso, o havia mantido em um local separado. Os motivos de Orochimaru eram seus. Aquele é Kaguya Sora, o chefe do clã Kaguya. Assim como seu novo recruta, Kimimaro, ele possui Shikotsumiaku. Achei que você poderia se interessar. A expressão de Orochimaru endureceu um pouco. Como Shin sabia sobre Kimimaro? Que tipo de favor você precisa? Perguntou Orochimaru, curioso. Com o que Shin poderia precisar de ajuda? Você é o especialista nesta área. Gostaria que você pesquisasse sobre Shikotsumiaku. Compartilhe os dados comigo. Shin sabia que isso seria tentador para Orochimaru, que era fascinado pela Kekkei Jinkai. Ele não faria experimentos diretamente em Kimimaro. Kimimaro era seu recipiente escolhido. Muito bem. Orochimaru concordou sem hesitar. Era uma situação vantajosa para todos. Mas não posso garantir nenhum resultado. Tudo bem. Só não faça pela metade. Pise, pise, pise. Passos pesados se aproximaram, seguidos de uma batida na porta. Orochimaru, Pain quer te ver. Algo importante. A voz de Sasori ecoou do lado de fora. Embora Sasori e Orochimaru fossem companheiros de equipe, a relação deles não era harmoniosa. Sasori não suportava Orochimaru. Da mesma forma, Orochimaru também queria dissecar Sasori para pesquisa. Dor? Será que o Shin está interessado? O olhar de Orochimaru se voltou para Shin. Claro. Por que não? Shin estava curioso. Shin e Orochimaru chegaram à câmara onde a estátua demoníaca do caminho exterior estava abrigada, também a sala de reuniões da Katsuki. Uzumaki Shin. Os olhos de Pain obviamente flutuaram quando ele viu Shin, e ele começou a adivinhar por que Shin Uzumaki apareceu ali. Shin olhou ao redor. Sasori e Kakuzu estavam presentes, embora Kakuzu fosse apenas uma projeção de chakra. A técnica do corpo da lanterna mágica era uma técnica proibida usada pela Katsuki para comunicação. Dor, não sou bem-vindo? Shin perguntou com um leve sorriso. Pain não falava. Não importava se Shin Uzumaki viesse. Talvez pudessem pedir ajuda a Shin Uzumaki. Líder, continue com isso. Tenho dinheiro para ganhar. Kakuzu não conseguiu evitar a impaciência ao ver Pain permanecer em silêncio por um longo tempo. Isso estava atrapalhando sua forma de ganhar dinheiro. De fato, tenho uma missão para você. Que tipo de missão? Se for fácil demais, não estou interessado, disse Sasori. Ele preferia continuar sua pesquisa sobre marionetes. Yagura, o quinto Mizukage, descobriu um segredo crucial sobre Akatsuki. Sua missão é eliminá-lo. Os olhos de Shin se estreitaram. Esta missão estava relacionada a ele. Obito provavelmente ordenou que Pain eliminasse Yagura, que havia se libertado do controle de Obito, graças a Shin. Sob o controle de Obito, Yagura descobriu coisas que não deveria. Embora não fossem muitas, foram o suficiente para comprometer os planos de Obito.
Eliminar Agura era a ação mais segura. Obito não fez isso sozinho porque não queria ser exposto, e matar Agura em Kirigakure não seria fácil. E a Agura estava em guarda agora, e o Sharingan de Obito não seria tão eficaz. E se uma luta começasse, Obito não conseguiria derrotar Agura rapidamente. Diante de toda a vila, ele seria forçado a fugir. Então Obito deu essa tarefa a Nagato. Copie-se isto em capítulo 270. Trauma de Kakuzu líder. Essa não é uma missão fácil, disse Sasori após um momento de silêncio. Assassinar um Kage em sua própria aldeia era uma tarefa perigosa. Embora arrogante e confiante, Sasori não era tolo o suficiente para pensar que poderia enfrentar uma vila oculta inteira. Desta vez, toda a Akatsuki participará. O quinto Mizukage Agura deve morrer, disse Pain em tom inquestionável. O homem mascarado, Uchiha Madara, enfatizou a ameaça de Agura. Se Agura sobrevivesse, seu plano de paz mundial poderia ser comprometido. O sonho de Iko precisava ser realizado. Vá se preparar. Adoros dispensou. A projeção de Kakuzu desapareceu, abandonando seus esforços de ganhar dinheiro para se preparar para a missão. Todos foram embora, e só Shin e Pain ficaram aqui. Junto com um observador escondido. Saia. Não adianta se esconder, disse Shin, de pé no topo da estátua demoníaca. Não muito longe de Shin, o espaço se distorceu e Obito Uchiha emergiu. Pain permaneceu impassível, embora ele estivesse cauteloso com o ninjutsu espaço-temporal do homem mascarado, independentemente de ele ser realmente Madara Uchiha. Uzumaki Shin, o que você está fazendo aqui? Perguntou Obito, em tom hostil. Ele não conseguia ver a expressão de Obito através da máscara, mas seu tom era hostil. Você está me questionando? Shin virou a cabeça e olhou para Obito. Obito ficou mais ousado. Teria se esquecido da lição anterior. O rosto de Obito se contraiu. Como ele deveria responder? Ele não podia perder a pose. Embora Obito sentisse que sua força havia melhorado muito, ele ainda não tinha confiança. Ele não conhecia a extensão do poder de Uzumaki Shin. Zetsu avisou que até mesmo Madara Uchiha estava desconfiado de Uzumaki Shin, então Obito decidiu permanecer em silêncio. Nagato, observando através do caminho Deva, achou isso interessante. Parecia que Shin e o Homem Mascarado não eram aliados, afinal. O Homem Mascarado estava claramente desconfiado de Shin, até mesmo com medo. As suspeitas de Nagato sobre a verdadeira identidade do Homem Mascarado aumentaram. Ele não era Uchiha Madara. Desde que conheceu o Homem Mascarado, Nagato vinha investigando Madara. O comportamento do Homem Mascarado não condizia com as informações que ele havia coletado. De qualquer forma, Nagato não se importava. Contanto que ele pudesse realizar o sonho de Iko e alcançar a paz mundial, não importava se o Homem Mascarado era Madara ou não. Madara, você vai se juntar a nós em Kirigakure para eliminar Agura? Pain perguntou a Obito. Minha identidade deve permanecer oculta. É por isso que estou pedindo que você faça isso. Você acha que um mero Mizukage é uma ameaça para mim? Obito olhou para Pain com indiferença, dizendo isso de forma bastante arrogante. PFFT tio. O bufo irônico de Shin fez a fachada de Obito desmoronar. Obito não tinha certeza se conseguiria lidar com Agura. Se atacasse diretamente, a menos que conseguisse matá-lo instantaneamente, enfrentaria a vila inteira. Ele poderia escapar, mas não seria capaz de matar Agura. Obito tinha apenas um Sharingan. Se tivesse os dois Mangekyou Sharingan, seu poder seria muito maior. Falando do Mangekyou Sharingan, Shin ainda tinha o Mangekyou Sharingan de Ryota guardado. Já fazia muito tempo, e Shin tinha esquecido disso. Obito ficou irritado com a risada zombeteira de Shin, mas segurou a língua, furioso por dentro. Tenho outros assuntos para tratar. Ele usou isso como desculpa e desapareceu com Kamui. Se continuasse ali, temia perder toda a credibilidade. Orochimaru e Sasori se prepararam rapidamente para a missão. Logo, os membros da Akatsuki partiram para o País das Águas. Orochimaru tinha acabado de retornar do País da Água e agora estava retornando. Desta vez, Pain se juntaria a eles, o que significava que Nagato também viria. Os 6 caminhos de Pain não podiam operar muito longe de Nagato. Shin também veio junto para participar da diversão. Shin não precisava agir. Nagato,
Como líder da Akatsuki, poderia lidar com isso. Naquela época, a força de Nagato provavelmente estava no nível mais baixo do Super Kage, excedendo em muito a de um Kage típico. Ele era mais forte que Obito, mas o Kamui de Obito era traiçoeiro. Se lutassem, Nagato não conseguiria derrotar Obito. E o corpo frágil de Nagato tornava vulnerável. Se Obito encontrasse uma brecha, ele poderia matar Nagato. Traço. Traço. Logo chegaram à Terra da Água. Kakuzu também se juntou a eles. E Kakuzu, ao ver Uzumaki Shin, recuou imediatamente. Ele ainda tinha pesadelos com Shin destruindo 4 de seus corações sem querer. Estava apavorado. Olhando para Kakuzu, que parecia ter visto uma fera feroz. Shin não pôde deixar de reclamar. Será que ele era tão assustador assim? Líder, como você planeja se infiltrar em Kirigakure? Orochimaru olhou para Paine. Olhando para o Rinnegan roxo, os olhos de Orochimaru estavam cheios de ganância sem fim, e ele não escondeu isso de forma alguma. Umph. Paine bufou friamente. Seu Rinnegan gélido encarou Orochimaru. Ele sabia que Orochimaru estava atrás do Rinnegan, mas não estava preocupado. Ele estava confiante de que Orochimaru não conseguiria pegá-los. Orochimaru desviou o olhar, com um brilho predatório nos olhos de cobra. O tempo todo, ele não havia desistido de obter o Rinnegan, só precisava da oportunidade certa. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.